Prezados participantes, boa noite. Começaremos nesse momento o evento Pós-graduação na Era Digital. Possíveis perguntas poderão ser feitas através do nosso chat. Nesse momento, passo a palavra para o presidente do UEMB e mediador do evento, desembargador Fábio Dutra. Inicialmente, eu declaro a alegria de estar encontrando mais uma vez o timaço de profissionais convidado e convocado a participar deste encontro. Eu diria uma verdadeira seleção, e cada encontro nosso é uma soma, são momentos de muita alegria, de descontração e também de aprendizado. Está entre nós hoje a nossa vice-presidente do IMB, desembargadora Regina Lúcia Passos, minha amiga já há muitos anos, né? Nós que vimos do primeiro grau lá de São Gonçalo, passamos por ali, ela na vara criminal durante muito tempo, eu em uma vara de família, graças a Deus, embora estivesse chegando também de uma vara criminal, e hoje estamos juntos no IMB e em câmaras cíveis. Muito bem-vinda, desembargadora Regina Lúcia Passos, minha querida colega, neste evento. Também está conosco a doutora Ana Tereza Basílio, mais uma vez, hoje com uma elegantíssima veste vermelha. Ela falou algo impublicável e eu, como bom botafoguense, não vou permitir que isso aconteça aqui nesse nosso ambiente, mas também é uma alegria muito grande encontrar a doutora Ana Tereza Basílio, também uma amiga de longa data, né, de muita estrada, isso, apesar dela ser uma criança e eu já um provecto senhor, se não fosse assim, não seria desembargador, é quase que uma exigência. Também uma alegria muito grande receber o doutor Marcelo Schaefer, presidente da OAB Petrópolis, que já, mais uma vez, participa conosco deste encontro, contribuindo e sempre trazendo ao conhecimento dos nossos participantes aquilo que ele conhece, aquilo que ele tem para nos apresentar. Doutora Giovanni Carnavale, me disseram Carnavale, mas eu estou vendo que está escrito no flyer, né? Carnevale. Eu tive um aluno que era Carnevale e tem um colega que é Carnevale, mas é Carnavale. Então, que seja publicado o nome corretamente da doutora Giovanna Carnavale, presidente da Comissão dos Direitos à Educação da OAB Petrópolis. Seja muito bem-vinda, doutora Giovanna, uma alegria muito grande também recebê-la nesse ambiente do IMB, nesse evento que tratará da pós-graduação na era digital. E temos a doutora Cláudia Ruas, que é coordenadora de cursos à distância da UNIG, Universidade do Iguaçu, parceira do IMB há algum tempo, a quem nós sempre agradecemos e a quem disponibilizamos o IMB para eventos dessa natureza que trazem muita satisfação ao nosso instituto. Não poderia deixar de citar o autor intelectual desse encontro e motor dos eventos que têm acontecido com muita regularidade e que, de certa forma, faz uma ponte do IMB com a OAB, né, trazendo os gestores principais, os administradores da instituição, que presta relevantíssimos serviços ao nosso país e, em especial, ao nosso estado do Rio de Janeiro. Agradeço a vocês que estão conosco. É sempre bom. O IMB se sente bastante honrado por contar com a presença de todos vocês. Eu já havia declarado ao grupo que vai participar diretamente do evento a necessidade que eu tenho de participar de um outro encontro que começou agora às 19 horas e há de continuar. Eu acredito que até umas 8h30, mais ou menos, mas depois entrarei também em aula às 8h35, de modo que eu já me desculpo
não é? Dizendo que será uma tristeza para mim sair, mas eu tenho certeza que vocês que permanecerem estarão prestigiando os nossos convidados e, com certeza, transmitindo conhecimentos que são relevantíssimos numa época como esta em que vivemos. Não há volta para a pós-graduação nesse ambiente digital, como não há também para a própria para o chamado ensino à distância de tudo aquilo que é possível, porque até a medicina, que nós achávamos que era algo praticamente impossível, que nós pudéssemos tê-la de modo virtual, né, de modo digital, através da internet. Eu tenho 2 conhecidos que frequentam a minha casa, que são estudantes de medicina, e as aulas deles praticamente são todas pela internet. Meu irmão é professor da Universidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na área de engenharia, e também praticamente todas as aulas hoje são através da internet, de modo que um caminho sem volta. E eu, quando cursei a faculdade de educação, né, pedagogia, encontrava uma resistência sem limite dos professores, odiavam EAD. EAD era o bicho feio que existia para acabar com esse calor humano do encontro, para prejudicar o ensino olho no olho, como se dizia, e hoje eu acho que todos eles são adeptos e mais adeptos do que os próprios alunos dessa forma de aprendizado, de transmissão de conhecimento, de disseminação de cultura. E uma das provas dessas é o próprio IMB, que desde o início da pandemia tem realizado já dezenas de eventos, todos através da internet, e o seu jurássico presidente aprendeu a apertar aqui uma meia dúzia de botõezinhos aqui, de microfonezinhos, de ícones na tela, e tem se sentido o máximo, como se já estivesse sendo pós-graduado em um outro curso, né, para o qual não se preparou tanto quanto devia, até porque a sua própria idade não lhe permite. Então, agradeço a todos os presentes, os participantes que estarão ministrando o evento e também aqueles que estarão recebendo as informações, os ensinamentos. Um forte abraço para todos. Transfiro à doutora Regina Passos a condução dos trabalhos, agradeço e me desculpo mais uma vez com todos vocês. Um grande abraço e muito obrigado. Muito obrigada, desembargador Fábio Dutra. Para nós foi uma honra contar com Vossa Excelência, ainda que por breves instantes. Então, boa sorte também no seu trabalho. E vamos dar início, então, à nossa palestra de hoje. Nós temos 2 palestrantes renomadas, que são a doutora Ana Basílio e a doutora Cláudia Ruas, e também com as interferências adequadas, né, e pertinentes dos doutores Marcelo e Giovana. Eu quero, então, saudá-los mais uma vez e agradecer por essa parceria. E na hora que o desembargador Fábio mencionou, doutor Genilton Castilho, que é aqui a nossa força motriz, acompanhado dos nossos queridos também, André Maia e outros tantos servidores do nosso instituto, que vem dando esse auxílio maravilhoso para essa parceria muito ditosa. Então, eu vou passar a palavra à doutora Ana Basílio, para que ela, como ela está como palestrante e também é a nossa representante aqui do nosso convênio, né, pela OAB, que ela faça aqui as honras e faça a sua palestra com o melhor lhe convier, se achar por bem passar ao doutor Marcelo. Então, estou passando aqui a bola para a doutora Ana Tereza Basílio, ok? Muito obrigada, doutora Ana Tereza, pela sua presença, seja muito bem-vinda e fique muito à vontade. E hoje eu estou aqui como ouvinte, tá bom? Muito obrigada, querida desembargadora Regina Passos, que é, na verdade, um grande paradigma para
todas as mulheres da área jurídica, advogadas e magistradas, defensoras públicas e membros do Ministério Público. A desembargadora Regina, vice-presidente do IMB, é, sem dúvida nenhuma, um paradigma para todos nós de mulher ativa, atuante, uma professora com obras belíssimas sobre acesso à saúde, sobre a questão do acesso dos deficientes, e somos todas suas admiradoras, desembargadora. Eu queria também agradecer ao querido presidente Fábio Dutra por essa parceria maravilhosa. Os eventos já são tradicionais, né, desembargadora Regina? Já há uma tradição dos eventos da magistratura, do IMB, de braços dados com a advocacia, a OAB. Esses eventos são extremamente enriquecedores para todos nós, e essa união entre a advocacia e a magistratura para a realização de eventos sobre temas importantes na área jurídica, ela enriquece o trabalho de todos nós, é uma troca fundamental e um trabalho pioneiro do IMB, né? A gente também não pode deixar de mencionar o querido Genilton Castilho, que está ali com a bela cidade de São Francisco atrás dele, que é o nosso, como disse a desembargadora, é a força motor de todos esses eventos, é o grande organizador dessas palestras tão bem-sucedidas. Mas antes de eu falar sobre o tema, eu vou, então, seguindo a sugestão da desembargadora Regina, passar a palavra para o querido presidente da OAB de Petrópolis, doutor Marcelo Schiffer, sem deixar de mencionar aqui a presença muito ilustre da minha queridíssima amiga Giovana Carnavale, a presidente da comissão em Petrópolis do acesso à educação, uma grande advogada, uma grande parceira, uma grande atuante na área jurídica. Eu sou fã da OAB de Petrópolis, o Marcelo tem feito uma gestão extraordinária, eventos de altíssima qualidade, e também é um grande parceiro aqui. A OAB de Petrópolis é uma grande parceira dessa união do IMB com a OAB para a realização de eventos. Então, passo a palavra ao querido presidente Marcelo para a sua saudação. Boa noite, doutora Ana, nossa querida vice-presidente da OAB-RJ, muito obrigado pela oportunidade. Saudar o presidente do IMB, conosco aqui no treinamento, desembargadora Regina Lúcia Passos, uma honra estar aqui novamente, a senhora esse evento tão brilhante, a professora Cláudia Ruas, obrigado pela oportunidade de estar conosco, seus conhecimentos, a nossa querida amiga e parceira aqui da OAB Petrópolis, doutora Giovana Carnavale, presidente de Direito à Educação, e também faz parte da nossa Comissão de Direito Tributário, especialidade e sempre registrando o agradecimento à coordenação do nosso querido irmão Genilton Castilho. Obrigado, Genilton, pela oportunidade, parabéns a Brevai pela organização do evento também. A gente fica muito feliz com essa oportunidade que temos de poder tratar desse tema tão importante, que é falar de treinamento, a gente falar de estudo, a gente falar das oportunidades, né, que são necessárias para que se possa ter a especialização do advogado especial, né? Acho que quando a gente fala em pós-graduação, claro que a gente aqui fala mais voltado para a área jurídica, mas sem dúvida a gente fala em termos de conhecimentos gerais, né? Há muitos anos já, eu acho que a pós-graduação ela realmente caiu no gosto do brasileiro, e assim os centros universitários, né, se preocuparam muito com isso, oportunizaram muitas chances de divulgar isso tudo. Era um curso que, acho, salvo engano, uns 20 anos atrás, de pouco acesso, né? O curso de pós-graduação ainda era uma especialização de pouco acesso, e acabou, né, com a especialização das faculdades, né, com as regulamentações do MEC, houve essa oportunidade da interiorização. A gente pode dar um exemplo,
as pós-graduações na área jurídica aqui em Petrópolis. A gente, há 20 anos atrás, tinha uma que era excelente, de Direito Processual Civil, pela Universidade Católica de Petrópolis, e, na época, coordenada pelo desembargador Marcos Fábio, grande processualista. E depois a ESA veio com uma proposta de auxiliar, de fazer a ESA da OAB-RJ, na oportunidade, ela veio com essa interiorização. Então, trouxe alguns cursos, né, por ser da própria OAB, veio até com um preço mais acessível. E, na época, a gente teve diversas turmas aqui que foi feito. E a gente já tinha, né, aquela questão do deslocamento do professor, disso tudo. E quando a gente começou a ter o contato com o EAD, né, e a Giovana, por meio dos comentários dela, vai falar um pouco disso também, até pela experiência que ela teve. Quando a gente começou a ter essa oportunidade do EAD, a pós-graduação, eu acho que foi uma das primeiras, né, que conseguiu fazer essa divulgação e usar essa ferramenta. Hoje, ela, para a gente, nesse período curto, né, ela se tornou o ensino à distância, um evento como esse, por exemplo, que a gente está fazendo hoje, eles acabaram se tornando mais acessíveis a todos nós. Mas, até então, eu acho que as pós-graduações, de uma forma geral, né, as especializações lato sensu, elas acabaram sendo o grande carro-chefe nesse crescimento e desenvolvimento do IAD, né? De repente, até foram, para muitas instituições, até a primeira experiência, o primeiro contato com esse ensino à distância, ele acabou sendo na pós-graduação lato sensu. E a gente verifica que isso realmente é uma grande oportunidade que tem para a formação. Claro, voltando aqui na área jurídica, a gente vê muitas oportunidades hoje, a gente tem com esses eventos online, e a evolução da própria tecnologia, ela traz, às vezes, seguranças, né, que, de repente, antigamente a gente não tinha feito. Né? O que cresceu essas ferramentas de videoconferência, né? Agora com possibilidade de controle de acesso, uma câmera com boa definição, com maior facilidade, ou saber se efetivamente o aluno participou, se ele interagiu. Então, hoje, já com tantas ferramentas que tem, a gente verifica que, sem dúvida, há uma grande possibilidade, um grande mercado, e eu acho que vai haver um grande interesse da população, de uma forma geral, de buscar essas especializações. E, principalmente, de poder buscar ela em qualquer lugar do Brasil. Se ela for 100% online, 100% à distância, a gente consegue, eventualmente, no nosso caso aqui, Petrópolis, fazer uma graduação de ensino à distância, talvez uma faculdade federal do Nordeste, do Sul, ou uma faculdade privada, qualquer outro lugar do Brasil. Vão surgir muitas oportunidades com relação a isso. Então, a gente está muito feliz em poder falar desse tema, discutir esse tema super atual e que, sem dúvida, vai trazer aí muito reflexo para todos nós. E a gente, aqui na OAB, Ana Tereza Basílio, me permite também, que eu sei que é a vocação não só da OAB Petrópolis, mas também da OAB-RJ, né? A gente tem o nosso interesse, né? E a nossa vontade de fazer os convênios, de buscar, né? Através da nossa ESA da seccional, a ESA da OAB Petrópolis, a gente buscar essas parcerias, essas integrações, né, com os centros de estudo, com as faculdades, para que a gente possa levar mais oportunidades de especialização para todos os estudantes. Lembrando que a gente vive no tempo, né, e falava até isso hoje, numa oportunidade que tive de ministrar uma aula na Universidade Católica de Petrópolis, falava para os alunos do 10º período, próximos colegas nossos, que estão pertinho aí para chegar, comentava com eles exatamente isso. Acho que a gente tem percebido que há uma tendência na área jurídica de ter mais espaço para as especializações, tal qual hoje a gente vê na medicina, né? A gente tem, às vezes, dentro do mesmo ramo da medicina, especialidades, né, enormes. E dentro do direito, a gente começa a perceber que isso já se torna viável. Né? Hoje, eventualmente, dentro do direito tributário, né, professor, aqui um pouco da especialidade da Giovana, a gente vai ter, eventualmente, alguém que vai tratar mais da questão contenciosa, outro que mais administrativa, e com a oportunidade dos processos eletrônicos, você pode atuar e, eventualmente, ter cliente em todo o Brasil, em todo o país. Né? Então, essa oportunidade é muito boa, essa oportunidade é muito interessante e, sem dúvida, eu acho que cada vez mais vai haver espaço para as especializações. Então,
Mais uma vez, registro aqui nosso agradecimento ao INB pela oportunidade de poder estarmos juntos nesse evento e a todos os participantes também. E devolvo a palavra aqui à nossa querida vice-presidente, doutora Ana Tereza Basílio. Muito obrigado. Muito obrigada, querido presidente Marcelo Schaefer. Querida Giovana, gostaria de fazer uma saudação para o nosso público. Olá, com certeza. Primeiramente, cumprimentar os meus amigos, né, os meus colegas. Doutora Cláudia Ruas, é um prazer estar com a senhora. Desembargadora Regina Passos, sou fã também, acompanho suas obras. É uma gratidão muito grande poder participar dessa mesa tão repleta de pessoas especiais. Doutora Ana Basílio, a quem eu me declaro constantemente, fã número 1. E, é claro, meu presidente, doutor Marcelo Schaefer, um presidente presente, ativo, que tem desenvolvido trabalhos inúmeros na cidade. Eu costumo falar que o doutor Marcelo Schaefer ele escreve uma nova história. Não é uma história, é uma nova história. Então, é muito gratificante poder participar de uma gestão que não só é ativa e pessoal, mas que tem o desejo de escrever uma nova história, né? De deixar um legado. E o doutor Marcelo ele faz isso constantemente, sou testemunha. Agradeço demais a oportunidade de poder tecer poucas palavras aqui com vocês, porque estou ansiosa para ouvir os nossos palestrantes. Mas, como disse o doutor Marcelo Schaefer, o início da minha carreira foi no ensino. Eu sempre tive o desejo de ser professora. Apesar de ter feito especialização para o ensino docente superior, hoje eu estou no meio da faculdade de psicopedagogia, que é um desejo antigo que eu tinha, então eu decidi agora terminar e cursar essa faculdade paralela ao direito. Mas no início, assim que passei no exame de ordem, eu fui convidada para lecionar num curso lá do Rio, na cidade do Rio, onde eu residia. E o coordenador, quando me convidou, ele falou: olha, Giovana, se prepara, porque aqui a aula não é presencial. É presencial e online. E as pessoas estavam encontrando muita resistência. E isso, gente, há mais de 10 anos. Os alunos tinham resistência e os professores tinham resistência. Mas, para mim, como eu queria muito dar aula, meu sonho era ser professora tributarista, então eram várias barreiras que eu estava rompendo naquele momento, como monitora, né? Iniciei minha carreira como monitora de aulas de direito tributário, e, de repente, eu me vi numa turma presencial, o curso transmitia para 1.500 alunos ao vivo e online, então foi um curso pioneiro nessa questão da educação EAD, e, para mim, foi uma oportunidade ímpar, porque eu comecei já adaptada a esse meio. Então, às vezes, me assusta, e aqui quero tecer uma pequena crítica já, dentro do que as minhas amigas falarão, me assusta um pouco os docentes terem receio a isso, porque o ensino EAD não é tão novo assim. A verdade é que nós não estávamos prontos para o chamado letramento digital, né? Apesar do ensino EAD existir, nós deixamos as coisas passarem. E eu costumo dizer que, na verdade, nós não podemos acompanhar. Nós precisamos pensar à frente. Nós que somos docentes, que amamos estar com os alunos, nós não podemos esperar as coisas acontecerem. Nós precisamos estar sempre um passo à frente para que, quando as coisas aconteçam, estejamos prontos e capazes para isso, né? Então, eu não posso reclamar dessa nova era e dessa questão toda do ensino EAD, porque eu fui presenteada por Deus com essa oportunidade assim que passei no exame de ordem. Então, comecei como monitora, fui a professora auxiliar, até que, então, me tornei professora de tributário dentro de algumas áreas no curso. Mas, dentro desse contexto, né, e eu já vou partindo para o encerramento das minhas palavras, porque estamos ansiosos pelas nossas palestrantes, o que eu acho que nós não podemos também esquecer dentro desse foco de pós-graduação na área digital, com relação ao olhar do professor, é que hoje o professor ele mudou um pouco de foco. Hoje nós não temos o foco de ensinar somente, porque o aluno tem acesso
à informação. Ele tem acesso a cursos gratuitos. No caso do advogado, ele tem acesso à jurisprudência, sim. Se ele diz que não, não é verdade, ele tem, sim, de meia-noite às 6, todo professor fala isso, o que você faz. Então, existe o acesso. Hoje, nós, como professores, precisamos nos adequar a essa questão de que a verdade é que somos mediadores do ensino, né? A gente precisa fazer o aluno pensar do jeito que ele precisa pensar, porque o conteúdo em si ele vai ter, né? E nessa questão de pós-graduação no direito, eu vejo que, apesar da gente saber que pós-graduação envolve mestrado, doutorado, MBA, existem pós-graduações que são voltadas para a prática, que inicialmente é o que a gente acaba percebendo, porque o conteúdo e a jurisprudência estão disponíveis. Então, eu me sinto honrada, agradeço demais a oportunidade de estar aqui com vocês, e para finalizar, eu queria falar rapidamente sobre o acesso. Antigamente, nós não tínhamos acesso à educação, e hoje nós temos acesso à educação, não só na pós-graduação, mas nós temos acesso em toda a educação. Hoje, quem tem dinheiro e quem não tem, não pode reclamar, porque nós temos desde SENAC, desde SESC, a PUC. Então, nós hoje temos, sim, acesso à educação para todos os níveis. Só precisamos ter boa vontade e decidir o que queremos para nós, porque educação tem, professores têm, e aí, dentro disso, eu quero ouvir as minhas amigas, não quero mais tomar o tempo, mas agradeço a oportunidade e termino essa minha palavra dizendo que hoje o meu desejo como professora e como advogada é poder, sim, continuar contribuindo não só ao conhecimento, mas ao acesso à educação para aqueles que precisam, e é lógico, dentro desse ensino, que é o ensino mais atual, que é o ensino EAD. Muito obrigada a todos. É com você, minha doutora linda, maravilhosa, Ana Tereza Basílio. Muito obrigada, minha querida amiga Giovana Carnavale, pela sua exposição, que realmente reflete tudo que nós pensamos e tudo que é preciso alcançar, né? Bem, eu vou fazer aqui uma confissão a todos, que quando eu comecei a estudar direito, era outra Constituição, era outro Código de Processo Civil, era outro Código Civil, era outra lei de licitações, e assim vai. Ou seja, houve uma mudança radical nas principais matérias que a gente aprende na faculdade. Depois que eu saí da faculdade, eu dei a tradicional aula presencial durante 17 anos de pós-graduação na Escola Superior da Advocacia aqui do Rio, lecionando direito civil na presença dos advogados alunos. E eu sou da época, desembargadora Regina, que para pesquisar jurisprudência eu tinha que sentar no chão do escritório, pegar a revista dos tribunais, a revista trimestral do STF e procurar volume a volume as decisões a respeito do assunto pesquisado e, evidentemente, decisões já proferidas há muito tempo, porque até a revista ser lançada, ser editada, ser vendida e ser adquirida, realmente eu li a jurisprudência atualizada, mas atualizada há 2 anos, pelo menos, de espaço, né? Então, era tudo muito difícil, o acesso à informação limitado, as revistas caras. E, professora Cláudia Ruas, o que me parece, diante da pandemia do coronavírus, que acabou acelerando a digitalização como um todo da nossa vida pessoal, do nosso trabalho, do trabalho da magistratura, do trabalho da advocacia e da parte acadêmica também, é que a pandemia, terrível, uma tragédia mundial, mas ela trouxe alguns, não há como negar, efeitos benéficos. E eu acho que o maior efeito benéfico que ela trouxe é o objeto
desta exposição de hoje. Não só a pós-graduação na era digital, mas o ensino, como disse a Giovana, o ensino na era digital. Nós, daquela época ainda, que a gente fazia petição à máquina e tinha que fazer curso de datilografia para fazer a petição, para datilografar a petição mais rápido, a gente, evidentemente, tem uma certa apreensão e resistência, por que não dizer, seja o trabalho virtual, a sustentação oral virtual e a aula virtual. Nós não podemos negar que, antes da pandemia, na área jurídica, e não só na área jurídica, mas também na área jurídica, havia um certo preconceito com a aula online, como se a aula online não fosse capaz de formar e de informar alunos da mesma forma que a aula presencial o faz. Mas isso era, como se mostrou durante a pandemia, que todas as aulas tiveram que ser digitais, inclusive as de medicina, como lembrou o desembargador Fábio Dutra, minha filha também é aluna de medicina, e todas as aulas dela foram online. Isso era, na verdade, um preconceito. Preconceito, uma tradição de modalidade de ensino que precisava ser quebrada. E foi. E acredito que hoje podemos dizer que o preconceito que havia com relação não só ao trabalho virtual, mas também à aula virtual, ficou para trás. E, com isso, nós alcançamos algo muito relevante para a sociedade, para os alunos, para os professores, que é a democratização do conhecimento. Aquele colega que não tinha condições de comprar a revista dos tribunais, ou que não tinha condições de fazer um curso de pós-graduação longe da sua casa, pelo deslocamento, sempre oneroso, ou aquela mulher com filhos pequenos, que não tem à noite com quem deixar os filhos, não pode sair para ir assistir uma aula presencial. Todas essas pessoas foram abrangidas por essa democratização do ensino. E vejam os senhores e as senhoras a vantagem que isso é para aqueles colegas, aqueles estudiosos do direito que residem no interior do nosso estado ou no interior do Brasil, que é um país continental. Agora, um colega da área jurídica que, porventura, mora em Roraima, no Amapá ou no Rio Grande do Sul, ele pode fazer uma pós-graduação no Rio de Janeiro, na universidade da sua escolha, ou em São Paulo, na universidade da sua escolha. Ou seja, há acesso, como disse a Giovana, o acesso ao ensino. E há o acesso ao ensino não só através das pós-graduações que se multiplicam no mercado, professora Cláudia, da forma online, mas também, e é importante enfatizar isso, em palestras de altíssima qualidade, inclusive aquelas promovidas pelo IMB, que estão à disposição gratuita de todos pela internet. E aí eu incluo não só as do IMB, mas as da Emerge, da ESA, da OAB e de tantas outras instituições que convidam palestrantes ilustres para debater sobre temas relevantes, disponibilizando gratuitamente esses debates para qualquer um que tenha acesso à internet, ou que tenha ao menos um celular com acesso à internet. Não é preciso mais ter um computador, que era um aparelho caro, um aparelho custoso, não, basta-se ter um telefone simples que acesse a internet para poder assistir, ou ao menos ouvir essas palestras. Então, hoje, o conhecimento ele está disponível, como disse a Giovana, e aquele que quer
estudar, aquele que quer se aprimorar, aquele que quer se aperfeiçoar, ele tem hoje, na sua mão, dentro da sua casa, no seu quarto, na sua sala, a possibilidade de ter acesso à informação consistente e de qualidade, e, inclusive, gratuitamente. Agora, os cursos de pós-graduação na era digital, por sua vez, eles trazem a oportunidade de aperfeiçoamento profissional, de especialização em áreas de interesse do profissional, com essa facilidade dele assistir aulas em casa sem se locomover, sem os gastos da locomoção. Cláudia, eu sou da época, professora Cláudia, em que um aluno lá do interior ele tinha que pegar um avião para vir morar aqui, na capital, para poder fazer a sua pós-graduação. E aí, com todas as dificuldades de custo, de moradia, de ficar longe da sua família, e hoje tudo isso, graças a esse instrumento democrático, fantástico que é a internet, está acessível a todos. Mas não é só, desembargadora Regina. Nós estamos às vésperas de incorporar no Brasil, e todos têm visto a polêmica sobre a estrutura, do sistema 5G de comunicação. Esse sistema 5G, que é tão falado pela imprensa, tão debatido pela Anatel, pelo Ministério das Comunicações, ele traz ferramentas, professora Cláudia, ainda mais eficientes, inclusive para o estudo digital, para pós-graduação digital e para graduação digital também. Para vocês terem uma ideia, o sistema 5G permite que se faça reuniões presenciais por meio de avatares digitais. Eu posso estar sentada no gabinete da desembargadora Regina, entregando a ela um memorial sem, na verdade, estar lá. E ela pode me receber no seu gabinete de sua casa também sem estar lá. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. E isso cada vez vai deixar mais longe o passado necessariamente presencial e o preconceito com relação às relações não presenciais. Eu diria também que essa era digital, para a advocacia e para a magistratura, também trouxe grande benefício. Um julgamento digital permite a um advogado que ele vá a Brasília, no Tribunal Superior, por exemplo, e sustente uma causa que, provavelmente, na era presencial, o seu cliente não teria recursos para arcar com as despesas de deslocamento para a capital. Então, também a era digital, nos processos, nos julgamentos, trouxe uma democratização da justiça. E é curioso ouvir de alguns colegas que são ministros dos tribunais superiores, até eles reclamam, nossa, nunca se sustentou tanto nos julgamentos. Mas é verdade, porque qualquer um da sua casa, do seu escritório, pode, através de um celular, fazer uma sustentação no Tribunal de Brasília sem os custos que, na verdade, elitizavam esse tipo de tarefa. E, com isso, novos talentos aparecem no mercado, há novas oportunidades. E um elemento, professora Cláudia, muito relevante também, que me parece importante enfatizar aqui, que é a desregionalização do ensino e também da advocacia. A desregionalização do ensino pela facilidade da pós-graduação online de ser cursada em qualquer local do país ou fora dele, inclusive fora dele. Um colega que esteja querendo cursar uma pós-graduação, mas está morando por uma questão profissional fora do Brasil, ele pode fazer um curso em português, fazer provas, ter bons professores e tirar dúvidas, porque hoje é muito comum nos chats, se faz a pergunta, se tira dúvidas,
como se tivesse presencialmente. É claro que todos nós preferimos o contato humano, a presença física, o calor humano que a presença física traz. Mas nós somos já no planeta Terra 7 bilhões de pessoas que têm necessidades, que têm que ter acesso equilibrado e democrático ao ensino e às relações. E isso a era digital trouxe de maneira absolutamente irreversível. Então, eu diria, aqui nessa breve exposição, porque também quero ouvir a professora Cláudia Ruas, que, com certeza, por ser coordenadora acadêmica, vai ter interessantes informações para nos passar, mas eu queria dizer que a pandemia, nesse aspecto, ela catalisou um movimento que talvez demorasse 10, 15 anos para que fosse atingido, que é a superação do preconceito, a facilitação da aula online, do curso online. Ao botar todos na posição de ou ser online ou não ter, simplesmente virou algo absolutamente aceitável para todos e o preconceito foi embora, porque todos queriam continuar com as suas atividades acadêmicas. Então, com uma velocidade muito maior do que se poderia esperar, hoje nós já estamos na era digital, não sairemos dela e as universidades cada vez mais serão online. E que maravilha que serão online, porque nós teremos muito mais cursos à disposição, poderemos fazer cursos no Brasil inteiro e fora dele sem sair de casa, mais barato pelo não deslocamento, menos tempo gasto pelo não deslocamento, podendo conversar e daqui a pouco com 5G, professora Cláudia, podendo até sentar numa cadeira numa sala de aula digital, né? Na qual o professor está lá em pé, dando aula, escrevendo no quadro, mas, na verdade, é um holograma. E isso não está longe, porque com 5G, essa tecnologia que já é utilizada na China, nos Estados Unidos, vai ser possível também aqui no Brasil. Então, viva a digitalização, viva a democracia do ensino e que todos se conscientizem, professores e alunos, que essa nova era veio para nos tornar melhores, para socializar o conhecimento, a cultura e, assim, trazer aos profissionais do direito, seja de que função eles tenham, profissionais melhores, mais preparados, com conhecimentos mais profundos sobre as matérias da sua área de atuação. Inclusive, eu estou me animando nessa era digital a fazer novas pós-graduações com essa facilidade dos cursos online. Muito obrigada, foi uma honra muito grande participar desse evento sobre um tema muito importante e eu devolvo a palavra à querida desembargadora Regina Passos. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Ana, como sempre, né, trazendo-nos esse conhecimento, essa facilidade, o fluir de ideias de forma muito serena, muito tranquila e muito esclarecedora. Eu estava aqui pensando, né, quando Vossa Excelência falou assim, nós tínhamos que ficar lendo, ou então lendo o Diário Oficial. Ai, como eu acumulava diário oficial, meu Deus, e recortava a jurisprudência e fazia o caderninho, né? Então, nós tínhamos esse trabalho todo, né? E, graças a Deus, não temos mais necessidade disso. Realmente, nós evoluímos bastante. Em relação aos cursos online, realmente, eu também participo de todas as ideias aqui expostas. Nós tínhamos um certo preconceito, né? Nós somos pessoas, seres altamente sociais, necessitamos desse contato próximo. Eu, então, família, né? A doutora Giovana vai dizer também comigo, com nossos antepassados italianos, não tem como, italiano gosta de pegar, de sentir, de falar com as mãos.
mas eu já fiz 2 semestres nesse interregno todo, até com Covid, eu estava com Covid em casa, naquele período de 14 dias, né, que você fica naquela expectativa do que vai acontecer, assistindo às aulas de italiano de um curso da UF, do ProLem. Eu fiz 2 períodos de italiano e comecei a fazer o curso de Libras, né? Porque eu me interesso muito, eu sou presidente da COMAI, que é a Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão do nosso tribunal. Então, eu acho que eu tenho obrigação de conhecer a linguagem, né, de Libras, mas aí não foi possível, porque aí eu não consegui acompanhar, entendeu, doutora Ana, e professora Cláudia e doutores? Porque aí foi demais para mim, né? Porque não só era necessário prestar muita atenção nos movimentos e fazer vários exercícios ao longo daquele dia, daquela aula, daquela noite que ela separava para nos informar, também assisti alguns vídeos, aí eu não consegui coordenar isso com as minhas outras tarefas, e quando você perde um dia, uma aula, você já não acompanha mais. Então, em matéria de Libras, eu vou preferir esperar um pouquinho ou ver um outro método, alguma coisa assim que mais se adapte a mim, né? Mas eu tenho certeza que outras pessoas poderão também aprender dessa forma. E eu quero, mais uma vez, parabenizá-los por toda vamos dizer assim, essa revelação, né? Porque às vezes a gente pensa sobre essas questões, mas a gente não chega a uma conclusão exata. E a gente aqui trocando, veja como foi importante, né? A gente não dá ideia do que seria importante nesse momento de pandemia. A gente foi fazendo as coisas, né? Acho que nós fomos levados a agir dessa forma, mas hoje nós podemos olhar de forma mais panorâmica e ver do benefício, né, da evolução e do esforço que todos nós tivemos que fazer, com certeza, e vamos continuar a fazer. E essa questão do 5G, né, nós também não temos conhecimento, mas deve ser alguma coisa assim, muito interessante, que possa ser um instrumento de facilitação, né? Tanto que a nossa justiça, nós estamos agora com o projeto da Justiça 4.0. Hoje mesmo o nosso tribunal emitiu um ato e essa justiça, eu não tenho conhecimento assim dos meandros do funcionamento, mas vai ser assim também algo que vai facilitar demais a vida das pessoas. Mas antes de passar a palavra para a professora Cláudia, que mais uma vez vai nos brindar com seu conhecimento e seu método, né, praticamente aristotélico, de categorizar, né? E com certeza nos trazendo esse brilho, esse conhecimento altíssimo da matéria. Eu queria só lembrar a todos nós temos esse dever, vamos louvar o acesso, a democratização do acesso, mas não vamos esquecer que outras pessoas também precisam ser visibilizadas, como as pessoas com deficiência. Muitos têm deficiência auditiva, muitos têm deficiência visual e querem participar desse processo, né? Elas estão se esforçando. Então, a cada ato nosso, a cada momento nosso, aqui, infelizmente, nós não tivemos ainda a oportunidade de implantar, mas eu acho que seria importantíssimo aqui uma tradução, né? Ao mesmo tempo em Libras, por exemplo, né? Ou um audiovisual para aqueles que têm deficiência visual, alguém que explicasse o que nós estamos falando, o que a professora Cláudia, por exemplo, vai nos mostrar aqui, com certeza, de alguma forma, nos seus esquemas, e que facilita muito o conhecimento, porque você tem uma memória visual daquilo que é colocado, e a pessoa que tem deficiência visual, ela tem que criar os esquemas, né? Já que ela não tem a visão, ela tem que criar os esquemas na sua área de conhecimento cerebral. Então, para a gente sempre pensar
que ao nosso lado pode ter alguém com alguma dificuldade, com alguma deficiência. Então, que a gente também possa avançar, mas sempre olhando para o lado, sem esquecer dos nossos irmãos. Então, é com muito prazer e honra que eu passo a palavra à professora Cláudia Ruas, que ela possa nos brindar com seu conhecimento. Pois não, professora Cláudia? Ilustríssima desembargadora doutora Regina Passos, ilustríssimo doutor Marcelo, presidente da OAB de Petrópolis, ilustríssima doutora Giovana, presidente da Comissão, né, de Educação da OAB de Petrópolis, ilustríssima doutora Ana Basílio, vice-presidente da OAB do Rio, ilustríssimo doutor Genilton e André Maia, que estão aqui também, né, nos apoiando e trazendo essa oportunidade de estar conversando com vocês hoje. André, eu vou precisar compartilhar minha tela. Esse é um tema que eu fico muito feliz em compartilhar com vocês. Na verdade, deixa eu minimizar aqui, porque senão vai ficar pequeno para mim. Hoje, nós vamos conversar sobre a era digital e sobre a educação à distância. Então, que, de uma determinada forma, elas se falam, elas se convergem ambas, né? Então, essa era digital, conhecida como essa era da informação, onde a tecnologia e a informação passaram a ser essenciais. Então, na era digital, nós não temos mais como dizer que a informação e que o uso da tecnologia não é importante. Bem, e como que a era digital e a educação à distância se encontram? Como? A era digital, ela perpassa não somente mais pela questão da interação, mas a interação que possibilita a construção e a produção de novas ideias e ações. Então, só é possível viver hoje nessa era se nós conseguirmos realmente, de forma ativa, trazer contribuições e trazer novas ideias para uma determinada temática. Na educação à distância, ela, na verdade, ela vem de encontro com o quê? Com uma modalidade educacional que, na verdade, vai se utilizar desses meios de comunicação, de tecnologias, para trazer para o estudante ou para o profissional da educação essas informações necessárias para a construção do processo de ensino-aprendizagem. Mas qual é a característica específica dessa modalidade? Esses sujeitos do processo educacional, eles estão em lugares e tempos diversos. Então, quando nós falamos, a doutora Ana falou da pandemia, a pandemia foi, nesse aspecto, foi extremamente importante para que todos nós pudéssemos fazer uma imersão na metodologia à distância. Eu trouxe alguns dados estatísticos de comportamento de mercado para compartilhar com vocês. De 2010 a 2018, isso são dados baseados no INEP, no MEC, no Censo, né, de educação, nós tivemos um crescimento nos cursos à distância de graduação de 20%, enquanto os cursos presenciais caíram 4,4%. Hoje nós temos matriculados no nosso país 6.554.635 pessoas fazendo o ensino superior. Percebam, e aí eu trouxe um mapa para materializar a fala da doutora Ana, que nós não combinamos, né? Em cada pontinho colorido desse mapa, eu tenho uma instituição de ensino
como sua representação de polo, levando a educação, o acesso à educação à comunidade local. Então, nós estamos no extremo norte ao extremo sul, levando a educação. Percebam que nós temos uma concentração maior aqui no Sudeste, né, no Sul, no Sudeste, mas nós temos instituições de ensino hoje representadas no nosso território. Um outro dado interessante, que é um dado já a partir de 2019, que são os ingressantes. Então, quantos alunos entraram, né, no ensino superior? Vocês percebam que 3.082.906 ingressantes, sendo que 51% desses ingressantes estão fazendo curso na modalidade EAD. Desse público, 73% tem origem do ensino médio público, da educação pública, e 27% do ensino privado. Outro dado muito interessante, se nós repararmos aqui, do lado esquerdo nós temos a modalidade presencial, do lado direito a modalidade à distância, que na modalidade à distância, o público que vem do ensino médio, do ensino público, é muito maior. Nós temos 86%, quanto do ensino presencial, 70%. Também temos um público majoritário feminino, né? 65%, que ingressam no curso superior na modalidade à distância são do gênero feminino. E 75% trabalham. Então, nesse cenário, nós temos aqui a materialização da democratização do ensino, independentemente da classe social, da faixa etária, da origem do meu ensino médio, do gênero, se eu trabalho ou se eu não trabalho, eu consigo hoje estudar, eu consigo hoje ter acesso à educação. E olha só que interessante, né? A EAD, ela surge por volta de 1850 na Europa. E a origem do EAD na Europa foi baseada no desejo de estender a oportunidade de autoaperfeiçoamento a todos que quisessem aprender e satisfazer suas mais variadas ambições. Então, a origem da educação à distância é exatamente a democratização do ensino, desde os seus primórdios. Ela surge lá como um motivo para oferecer educação e treinamento, principalmente às pessoas que não poderiam chegar à escola. Então, tem mais um caráter mesmo técnico, né, de formação técnica. E, em 1858, nós temos, então, a origem do primeiro ensino superior, curso de ensino superior, que se deu na Universidade de Londres. E esse curso era por correspondência. E esse curso teve entre seus alunos os ilustres Mahatma Gandhi e Nelson Mandela, que fizeram direito por correspondência, além de outros cientistas aí que ganharam o prêmio Nobel. O que é muito interessante, né? Também a gente tem esse dado, né? O Mahatma Gandhi, ele levava praticamente 2 meses para receber, para o navio chegar com as explicações e com as correções do trabalho dele e com as provas. Então, era mais ou menos assim. Ele recebia uma correspondência com material para estudar, ele estudava o material, ele tinha dúvida, ele anotava as dúvidas, se ele tinha exercício ou trabalho para fazer, ele fazia o trabalho, se ele tinha prova, ele fazia a prova, ele botava tudo isso numa correspondência e o navio dos Correios levava para a Universidade de Londres. Chegando na Universidade de Londres, os professores, os tutores corrigiam o material, faziam as explicações do que ele tinha pontuado com dúvida, colocava a carta no correio e o navio dos Correios retornava à África do Sul. Esse período de translado se dava 2 meses. Então, imagine, né, quanto tempo não se levou para fazer uma faculdade de Direito. E o que é muito interessante é que
na parte histórica, toda vez que a gente vai estudar um pouquinho da história da EAD, a gente percebe claramente que esse estudo por correspondência proporcionou, além do conhecimento e da democratização, claro, do conhecimento, mas trouxe muita satisfação pessoal, né? Trouxe muita autoestima, vamos assim dizer, porque as pessoas estavam em contato com as instituições e com pessoas de lugares muito distantes. Então, que hoje nós estamos falando de interculturalidade, né? De acesso a culturas diferentes, isso já acontecia desde 1850. Bem, e aí, na primeira década, né, do século XX, vem o advento do cinema, e o cinema, então, passa a incorporar, os filmes passam a incorporar a educação à distância, a aprendizagem à distância. Então, algumas escolas e universidades começaram a criar cursos inteiros em formatos de filmes. Terceira e quarta década, chegou o rádio, e depois veio o advento da televisão. Eu acho que todos nós aqui pegamos Telecurso 2000, né? Então, o Telecurso 2000 é um formato de educação à distância, usando a televisão como tecnologia de comunicação. Só que tem um detalhe, tanto a correspondência, né, o curso por correspondência e a aprendizagem pelo rádio e pela televisão, essas aprendizagens não permitiam a interação nem a discussão, muito menos trabalho em equipe com outros alunos. Por quê? Porque era uma comunicação pontual, era do aluno para a instituição de ensino, da instituição de ensino para o aluno. Agora, isso não quer dizer que não existiu e que não existia aprendizagem naquele momento. Com a chegada do computador, uma máquina multimídia que permitia comunicação, e aí chegou a internet, e aí chegaram todas as tecnologias que precisávamos para acelerar esse processo. Então, a EAD avança e começa a reunir algumas características que existem até hoje. E essas características, elas tendem a trazer uma maior probabilidade de resultados nos conhecimentos dos alunos. Por quê? Exatamente pelo que a doutora Regina comentou. Nós somos diferentes. Cada um tem uma necessidade. Cada um aprende de uma forma. Cada um apreende de uma forma. E cada um se relaciona de uma forma. Ora, se eu tenho um curso estruturado, com ferramentas diferenciadas, onde possibilita quem só gosta, tem habilidades melhores, né? Se desenvolve melhor ouvindo, ele tem um podcast, né? Hoje ele não tem um rádio, mas ele tem um podcast. Ora, ele tem um vídeo que tem a legenda, ele tem o tradutor em Libras enquanto está um vídeo passando, ele tem um material didático que consegue fazer a leitura dele automática, caso ele seja um portador de necessidades, é uma pessoa especial, né, com deficiência visual. Então, hoje, a aprendizagem à distância, a educação à distância, ela possibilita, né, resultados maiores do que o ensino presencial. Na educação à distância, todo curso ele é preparado por uma equipe de especialistas. Esse é um outro detalhe que faz toda a diferença, né? Quando a gente pensa no ensino presencial, então, vamos pegar um exemplo, nós vamos montar uma aula de direito constitucional. Então, nós vamos pegar todo o material e vamos lá, enquanto professores, e vamos preparar a aula de direito constitucional.
Mas se essa aula for dada no modelo da modalidade à distância, nesta metodologia, eu, professora, não vou montar essa aula sozinha. Eu vou ter toda uma equipe para me ajudar. Que equipe é essa? De web design, de assistente web, de supervisor de material, de programador web. Eu tenho uma coordenação de tutoria, eu tenho um coordenador pedagógico. Então, eu tenho um aparato, eu tenho uma equipe multidisciplinar que me auxilia a construir essa aula que eu vou ministrar. Então, o planejamento desta aula é feito com muita antecedência, porque envolve N partes. Então, a improvisação não existe na educação à distância. Uma aula que vai entrar mês que vem, ela está pronta no mínimo 6 meses com antecedência. Por quê? Porque foi preciso uma equipe de especialistas construir essa aula com os professores. Uma dúvida que surge, né, ainda, mas eu ainda continuo achando que é uma boa dúvida, porque ela só ocorre porque a pandemia chegou. Então, a pandemia chegou, nós, professores, todos alunos, todos tivemos que utilizar das ferramentas digitais de comunicação e informação. Só que o fato de eu utilizar uma ferramenta digital de comunicação e informação não necessariamente significa que eu estou dando uma aula na modalidade EAD. Uma aula síncrona não necessariamente é uma aula na modalidade EAD. Pode ser uma aula presencial. Por quê? Porque esta aula na modalidade EAD, ela precisa de toda uma estrutura acadêmica própria para ela ser configurada como EAD. Aí eu falei a beça, né? Eu falei do passado, eu falei da proposta, eu disse que os cursos possibilitam maior qualidade, e aí vocês vão dizer, mas como é que a gente escolhe um curso? Como é que nós vamos poder escolher um curso? Bem, tem um checklist que nós devemos fazer para escolher um curso na área digital, na área EAD. Pós-graduação ou graduação, não importa. A instituição de ensino possui credenciamento para ofertar o curso na modalidade à distância? Porque se ela não tiver, seu certificado não vai valer de nada, nem o seu diploma. Os cursos possuem regulamentação institucional? Eles precisam estar regulamentados. Os cursos estão dentro das diretrizes estabelecidas vigentes do MEC? Então, que horas? Se é um curso lato sensu, né, de especialização, ele tem que ter no mínimo 360 horas. Ele tem no mínimo 360 horas? Porque se ele tiver 359 horas, ele não é um curso de especialização, ele é um curso de aperfeiçoamento, mesmo sendo considerado um curso de pós-graduação. Tempo de integralização. Se eu tenho lá um tempo mínimo para integralizar o currículo, eu estou fazendo isso no tempo mínimo ou não? Existem professores, porque hoje nós temos vários cursos que não têm professores, que se dizem na modalidade EAD. Esses professores possuem titulação estricto sensu, são mestres, são doutores? Existem tutores? Esses tutores têm titulação mínima de especialistas? O curso tem coordenador? O coordenador possui experiência na área do mercado do curso? O currículo do curso está atualizado com as necessidades do mercado? E mais, talvez mais importante ainda, a metodologia utilizada no curso permite o desenvolvimento de novas habilidades e competências necessárias na era digital? Tudo sim, podemos fazer a matrícula. Mas quais seriam as habilidades para a era digital? Então, nós estamos aqui, vamos buscar um novo curso, vamos nos aperfeiçoar, vamos nos especializar em alguma coisa, mas, independentemente da área, eu preciso estar desenvolvendo essas habilidades. E quais são essas habilidades? Então, de forma bem sintetizada, nós poderíamos dizer o seguinte: primeiro, hoje eu tenho que ter capacidade de fazer pesquisas na internet. Está aí. A doutora Ana já falou aí inúmeras vezes das jurisprudências, nós já falamos do Diário Oficial. Nós não vivemos mais sem internet.
Além de fazer pesquisa, eu preciso saber interpretar o que é importante, analisando e sintetizando as ideias recolhidas nessa pesquisa, porque não basta só eu pesquisar. Porque hoje eu jogo uma frase no Google, vem milhões de informações. Então, que informação é essa? Né? Saber associar e contextualizar as ideias selecionadas. Saber refletir tais ideias para, assim, poder opinar ou acrescentar mais ideias. Essa, para mim, é uma das principais, né? Ter desenvolvido a habilidade do estar e conviver na dimensão do coletivo virtual. O coletivo virtual é exatamente onde nós estamos agora. Nós estamos numa sala virtual, com uma mesa de discussão, de debate, ao qual nós estamos com várias pessoas assistindo, e nós estamos aqui, né, convivendo nessa dimensão desse coletivo virtual. Por quê? Porque se eu sei fazer isso, eu sei compartilhar e sei trocar esses resultados. Bem, outra habilidade do uso da internet é do uso de ferramentas interativas. Então, eu preciso usar a internet e também preciso saber usar ferramentas para poder estar e conviver com o coletivo virtual. Antes da pandemia, a maioria de nós não sabíamos o que era Meet, o que era Zoom, o que era Collaborate. A grande maioria. Veio a pandemia, precisamos aprender e precisamos nos apropriar das ferramentas para que pudéssemos hoje estar aqui juntos, convivendo nesse coletivo virtual. Precisamos interagir com as novas tecnologias. Precisamos da habilidade de apurar as fontes, aí é fake news, né? Precisamos ter responsabilidade ao compartilhar conteúdos. Precisamos ter inteligência emocional também para poder estar convivendo nesse coletivo virtual, porque não é fácil, né? Hoje, as redes sociais, nós precisamos realmente ter uma inteligência emocional muito grande. Saber trabalhar em equipe. Ó, e ter a disposição de se manter atualizado. Todo dia tem uma novidade. Todo dia tem uma nova ferramenta. E hoje as empresas, o mercado, qualquer profissional de qualquer área, ele precisa estar atento a essas inovações. Senão ele vai ficar defasado. Então, ele vai continuar pegando o diário oficial impresso. Ele não vai saber ganhar tempo, né? Então, eu preciso estar realmente atualizado. E como que eu posso desenvolver essas habilidades? Eu não tenho dúvida nenhuma que os cursos na modalidade distância são uma excelente opção, né? Por quê? Porque você já usa tecnologia. Então, as próprias tecnologias que os cursos te oferecem te possibilita já essa inserção e essa atualização, flexibilidade, comodidade, né? Nós já falamos aqui da questão da democratização, nós já falamos aqui do custo-benefício. E aí, por que eu posso afirmar, então, que a educação à distância é uma excelente opção? Porque eu não tenho dúvida nenhuma, porque resultados já estão aí de inúmeras pesquisas e de vários anos, não são agora, que os cursos na modalidade EAD possuem um resultado muito superior dos cursos presenciais. Novamente, por quê? Porque o EAD não depende unicamente da inspiração de um professor. O EAD ele é um trabalho integrado de uma equipe de profissionais. Então, uma instituição de ensino que se propõe a ofertar um curso na modalidade à distância está montando um curso, está oferecendo um curso, ou deveria oferecer um curso, realmente que tivesse todas essas características. Então, volto a dizer que o nosso checklist é importante. E aí eu vou falar para vocês o ponto daquele checklist. Quando eu falei para vocês da portaria de credenciamento, a portaria de credenciamento precede essa portaria um parecer. Então, toda instituição de ensino que precisa se credenciar para a modalidade EAD, ela recebe uma comissão do Ministério da Educação que faz uma avaliação e emite um parecer.
O conceito 5 do MEC é a nota máxima. Então, a comissão emite esse parecer vai para o Conselho Nacional de Educação, e o Conselho Nacional de Educação faz a homologação ou não do parecer. No nosso caso, o Conselho fez a homologação do parecer, então homologou a nossa nota 5, e aí nossa portaria saiu em setembro, e nós fomos credenciados para ofertar cursos superiores na modalidade à distância. Então, isso já é um ponto que a própria portaria de credenciamento das instituições já trazem algumas dicas, vamos assim dizer, alguns indícios de como foi esse credenciamento. Quando uma instituição recebe uma portaria dizendo que ela pode oferecer cursos de graduação, pós-graduação no nível de aperfeiçoamento, lato sensu, que é especialização, e estrito sensu, mestrado e doutorado, ela não teve qualquer avaliação, né? Ela teve uma avaliação sólida. Claro que, para oferecer mestrado e doutorado, a gente também precisa de uma aprovação, mas isso é qualquer curso, inclusive na modalidade presencial da CAPES. Mas nós somos credenciados, nós temos o primeiro passo para poder, se for o caso, o dia da UNIG decidir fazer mestrado e doutorado à distância, ela já é credenciada para isso. Outra característica que vem na portaria é a sinalização de onde vão ocorrer as atividades presenciais, no nosso caso, na sede da instituição e nos polos. Aqui eu queria chamar a atenção de todos, né? Eu não gosto muito da frase assim, curso 100% à distância, né? Um curso, se ele tiver na sua diretriz curricular, que ele tem uma carga horária prática para ser executada, e aí não importa se é um curso da área da saúde, se é o curso do direito com núcleo de prática jurídica, se é o curso da área dos tecnólogos, se lá naquela diretriz menciona que eu tenho que ter carga prática, que eu tenho que ter prática, isso também vai acontecer na modalidade à distância, porque o curso na modalidade à distância ele precisa seguir rigorosamente as diretrizes curriculares da área, do curso, independentemente da modalidade, né? Então, isso é uma coisa importante para todo mundo saber. Outra coisa interessante é o prazo do credenciamento. Então, hoje, a UNIG, no estado do Rio de Janeiro, nós fomos a primeira instituição com nota 5, com prazo para 10 anos, para ofertar cursos superiores na modalidade AD na nova legislação, que também é uma coisa muito rara você encontrar um prazo desse. Isso significa que o MEC voltará daqui a 10 anos para poder recredenciar a instituição. Bem, como é que nós conseguimos isso? Baseado na nossa missão institucional, que a gente vem conversando aqui, né? Que é formar para transformar. Então, todo o nosso projeto dos cursos à distância da UNIG, eles possuem 4 bases bem definidas. A proposta epistemológica do curso, né, as certificações parciais e o tempo de integralização, as tecnologias digitais de comunicação e informação e a equipe multidisciplinar. Então, dentro da proposta epistemológica, eu vou trazer a metodologia diferenciada, e aí eu vou voltar à fala da doutora Regina, e vou dizer para ela que hoje existem laboratórios virtuais para o ensino da língua brasileira de sinais, que a gente não precisa ficar perdido, então a gente pode voltar quantas vezes for preciso, podemos parar, né, com o laboratório, porque é um laboratório de simulação, né? Então, no nosso caso, todas as disciplinas de língua brasileira de sinais possuem esses laboratórios, conteúdos atualizados, então, o olhar da formação, o olhar da transformação, e aí eu volto, faço o link com a doutora Ana, falando das conferências, das palestras. Então, porque a educação à distância, ela abre todo o horizonte, porque quando eu estou falando de um curso na modalidade à distância, eu continuo falando do ensino, da pesquisa e da extensão. E aí, quando nós estamos falando de palestras, nós estamos falando de conferências, eu estou falando tanto da pesquisa como eu estou falando da extensão.
que andam juntos, né, nessa proposta. Outra parte, que são as certificações parciais e o tempo de integralização, eu posso dizer que as certificações parciais é uma coisa que muito nos orgulha, porque nós trabalhamos muito focados no desenvolvimento das habilidades e competências que o mercado está exigindo. Então, por exemplo, se eu faço um curso de pós-graduação, eu recebo, no final, um certificado de especialista. Ok, todo mundo faz isso. Nós fazemos uma outra coisa. Antes de você receber o seu curso de especialista, você pode receber, né, uma certificação de atualização, porque você teve habilidades e competências desenvolvidas, dentro dos cursos de graduação também. Essas certificações parciais te possibilitam o quê? A recolocação do mercado, de forma mais rápida, porque ela está focada nas habilidades e competências que o mercado está exigindo. Agora, vai além disso. As certificações parciais, em todos os nossos cursos, são pensadas para qualificar o aluno para o mercado de trabalho realmente. É cirúrgica, né? Essas certificações são cirúrgicas, são muito bem pensadas. Eu vou dar um exemplo. A maioria dos estados ou a maioria das prefeituras possui nas suas leis orgânicas que os seus funcionários públicos, dependendo do curso que possam fazer de atualização, eles recebem nível acima. Não é? Isso é muito comum nas leis orgânicas do município, mas você tem que ter uma coerência com a área que você está trabalhando. Então, todos os nossos cursos, eles são pensados dessa forma. Então, essas certificações, elas saem balizadas nesse desenvolvimento de habilidades e competências. Então, ao longo de um curso, eu tenho N certificações que eu posso, inclusive, ou me recolocar no mercado ou ascender profissionalmente onde eu estiver. Tempo de formação flexível. O que eu chamo de tempo de formação flexível? Vou dar um exemplo. Nós podemos pegar um curso de 360 horas de pós-graduação e estudar 1 ano e meio. Nós temos vários cursos de graduação, de pós-graduação com 1 ano e meio. Mas nós podemos ter curso de pós-graduação em 6 meses. Não existe nenhuma legislação que diga o contrário. Então, se eu tenho condições de possibilitar um curso de especialização em 6 meses, possibilitando a recolocação no mercado, emitindo uma certificação parcial, por que não fazer? Né? Então, a gente também pensa nisso. Quando nós falamos de equipe multidisciplinar, para vocês, trazendo de forma bem resumida, nós temos no EAD da Unig professores, todos os nossos professores são mestres e doutores, de todos os cursos. Os nossos tutores são especialistas, mestres e doutores, sendo que 90% são mestres e doutores, também os tutores. Os coordenadores de curso, de todos os cursos, têm experiência no mercado de trabalho, todos eles, então, além de atuarem na academia durante um bom tempo, estão no mercado. Nós temos a coordenação do NEAD, temos uma coordenação pedagógica, temos coordenação de tutoria, temos programadores, supervisores de material, temos secretários, nós temos toda uma equipe, né, multidisciplinar que apoia os professores e tutores na construção Recording in progress. Tecnologias digitais de comunicação e informação. Então, nós temos aí um ambiente virtual de aprendizagem com uma plataforma super reconhecida no mercado. Nós tínhamos falado já dos laboratórios virtuais, que eu comentei sobre Libras, né? Laboratório virtual de aprendizagem e simuladores. Então, hoje, nós podemos falar de um júri simulado usando um simulador, né? Sistema acadêmico todo nosso via portal web e objetos de aprendizagem. E aí são objetos, né, em 3D, tudo mais. Bem, a pós-graduação na era digital, para que nós possamos realmente cursá-la,
eu entendo que ela precisa ser uma pós-graduação nota 5, ou um curso nota 5. E o que é um curso nota 5? Um curso nota 5 é um curso que está realmente alinhado a toda essa necessidade do mercado de trabalho e a todas essas habilidades e competências. Então, não é só fazer um curso, né? É muito mais do que fazer um curso. Mas eu digo sempre que a pandemia sacudiu bastante a gente, né? Sacudiu a academia, e aí eu me sinto bem tranquila em falar isso, porque eu estou na EAD desde 2003, e essa resistência que foi falada aqui, esse preconceito acadêmico, que foi muito bem narrado aqui, existe muito tempo dentro da academia e fora da academia. Mas a pandemia fez com que todos nós, rompêssemos o nosso medo. Porque ou nós iríamos usar as tecnologias digitais, ou nós iríamos ficar isolados. Então, esse convívio digital que ali está dizendo que nós temos que ter habilidade, desenvolver habilidade, foi exatamente esse convívio virtual que a pandemia fez com que todos nós nos apropriássemos. Ou nós iríamos estar hoje aqui, como nós estamos, conversando, trocando Recording ideias, stopped. construindo, ou nós não iríamos estar. Estaríamos isolados ainda. Nós não estaríamos em Petrópolis, com certeza. Seria excelente estar em Petrópolis. Amo a cidade de Petrópolis, com toda certeza. Mas nós não estaríamos. No cenário que nós estamos hoje, nós não estaríamos em Petrópolis agora. Então, que belo, né? Uma tragédia, né? Uma calamidade pública, mundial, onde o globo parou, o mundo parou, onde nós ficamos trancafiados entre 4 paredes, no mínimo, por 10 dias, né? Porque todo mundo viveu um lockdown, todos nós vivemos. 10 dias, 15 dias, 20 dias, mas de Niterói nós ficamos aqui uma semana praticamente, não foi, doutora Regina? Não passava nada, era assustador. Até olhar pela janela do edifício dava medo, porque era tenebroso. Agora, imagine se nós não tivéssemos nos permitido a criar ou experimentar um novo convívio, o convívio social virtual. Nós não estaríamos mais aqui. Agora, percebam, nós estamos falando de uma metodologia de ensino de 1850. Nós estamos falando da primeira universidade de distância em 1858. Falamos do primeiro curso de Direito internacional em 1858. E vejam bem, e ainda não temos no Brasil nenhum curso de Direito na modalidade EAD. Teremos em breve, porque o MEC, o Ministério da Educação, já está visitando e as instituições estão se preparando para montar currículos inovadores, atualíssimos, mas pautados nas doutrinas, pautados nas mesmas diretrizes curriculares do ensino que é ofertado na modalidade presencial. Então, eu costumo falar muito assim, não existe curso que não pode ser dado na modalidade EAD. Por quê? Porque se eu tenho um laboratório no presencial de um curso, eu tenho que ter o mesmo laboratório na modalidade EAD do curso. A única diferença é que eu não vou à instituição todo dia. Nós estamos tendo encontro síncrono, nós vamos ter material colocado, nós vamos ter vídeo, nós vamos ter áudio, vamos ter podcast, vamos ter um monte de ferramentas, realidade aumentada, objeto de aprendizagem, enfim, simuladores, laboratórios, mas aquela atividade presencial, laboral, ela continuará a existir.
mesmo num curso na modalidade à distância. Porque a base legal é a mesma, é a diretriz do curso. Então, o nosso preconceito, ele começa a cair. Ele começa a cair, né? E eu fico muito feliz, porque eu estou na EAD desde 2003. Né? Quando a doutora Giovana falou lá, 10 anos atrás, eu fui lá desbravar, né, na EAD, participei. É muito bom, é muito bonito para a gente hoje ver essa realidade. Saber que a gente pode trocar, né? Saber que a gente pode se aperfeiçoar, saber que a gente pode construir dentro de um espaço coletivo virtual. Nem por isso, sem afeição, sem empatia, sem respeito, sem inclusão. Pelo contrário, eu acho que a gente até se policia mais, porque está tudo sendo gravado, não é verdade? Então, até isso, a gente acabou também se policiando mais. Então, não percam, né? O que eu tenho para dizer é não percam a oportunidade de se qualificar a cada vez mais, não percam a oportunidade de trocas, né? Cada vez, eu estava brincando no início, que nós estávamos lá na aula, na sala, né? Para a gente começar, eu estava conversando, cada vez que a gente se encontra aqui no IMB, é um bálsamo de aprendizagem, porque cada um vem com sua experiência, cada um vem com o seu olhar, e a gente troca demais. Então, não são só vocês que vêm assistir as palestras, as mesas, nós também. Essa troca é muito importante. Os chats que vocês vão colocando aí, que a gente vai lendo, às vezes dá para ler, às vezes não dá, né? As colocações, eu vi ali que teve um que disse assim, eu fiz datilografia na modalidade por correspondência. Acho que foi o Fernando. Falei, pois é, o Instituto Nacional Brasileiro, ele foi o marco da EAD no Brasil. E ele era por correspondência. E ele era ensino técnico. Então, quantos serralheiros, marceneiros, mecânicos, costureiras foram formados e foram capacitados, eu não gosto nem de usar a palavra formado, mas foram capacitados, habilitados a desenvolver uma determinada atividade laboral e conseguiram a sua dignidade, criar sua família, ter seu trabalho, ter sua profissão. Então, para mim, isso é inclusão. Inclusão é isso. Inclusão é dar oportunidade a todos, independentemente se eu moro lá no norte, se eu moro no sul, se eu moro no leste ou no oeste. É isso. Então, não é belo eu ter lá um polo, lá no norte, com um curso de engenharia, de repente? Mas, Cláudia, para que vai ter engenharia lá no norte? Lá. Para quê? Ué, lá também precisa de dinheiro. Imagine, eu tenho um outro curso lá no interior do Mato Grosso, lá na fronteira de fisioterapia. Nós estamos transformando a cidade, o entorno, levando qualidade de vida para as pessoas, levando profissionais qualificados. Isso é inclusão, isso é democratização. Não tem outra, não tem outra forma. Não existe outra forma. Qualquer outra forma não vai ser a forma. Porque não vai ser dando esmola a ninguém, não vai ser nada disso. As pessoas querem dignidade. E dignidade é você construir o seu futuro com suas próprias mãos. Essa é a dignidade. E a educação à distância, me desculpe, mas aí meu brilho nos olhos cresce. A educação à distância é o caminho. É a forma mais digna, mais democrática, que eu entendo e que eu acredito que possa ser realizado isso. Então, eu deixo aqui só meu agradecimento hoje para poder falar dessa minha paixão, que é a educação à distância,
e dizer para vocês que a gente faz um trabalho muito sério lá na Unig. Todos estão convidados. Se quiserem lá conhecer, será um grande prazer. E em breve teremos um outro curso de pós-graduação em Direito Administrativo. Aí, aguardem. Professora Cláudia, muito obrigado, foi ótimo mais uma vez, como eu havia anunciado aqui no início. As suas colocações foram, assim, maravilhosas, e nós acabamos verificando isso, né? Que o ensino à distância já existe desde o século XIX. É o ensino por correspondência. Me lembrei daquele artigo 99, era um curso, né, que as pessoas faziam, madureza também, as pessoas mais velhas não tinham condições de voltar à escola, faziam esse curso madureza, eram por correspondência também. Muito interessante, não havia nem me tocado sobre essa sutileza, né? O curso à distância já existe. E se nós pudermos tirar partido disso, vai ser uma coisa gloriosa. E com a sua fala, né, com os seus apontamentos, a sua estatística mostra esse aprimoramento ao longo do tempo, né, essa necessidade de realmente se tornar uma prática diária, acessível a todos, né, inclusiva. Isso aí é muito importante. Então, contando aqui com o nosso instituto, nós estamos sempre abertos a discutir, a debater esses temas e, no que a gente puder, exaltar essas questões e também participar desse aprimoramento. Eu quero parabenizar a Unig, principalmente porque tem a professora Cláudia, que vem aqui nos mostrar o seu funcionamento, não é? Com esse brilhantismo, e que me deu vontade mesmo de voltar para o curso de Libras. Dessa forma, como ela coloca, né? Eu acho que vai ser mais fácil o aprendizado. E vamos conversar, sim, com certeza. Eu quero agradecer imensamente a todos que participaram aqui, vieram brilhantar a nossa noite, aqui uma noite em Niterói, que começou agora um vendaval forte, eu fiquei até com medo de acabar a luz, enquanto eu estava aqui observando. Dr. Marcelo Schaefer, eu quero agradecer mais uma vez, né, o seu protagonismo, a sua receptividade. Todos nós hoje estamos aí em Petrópolis, né, nesse clima ameno, maravilhoso. E Dr. Genilton também, muito obrigada por tudo. Doutora Ana, que muito abrilhantou nossa noite. E também um grande prazer de conhecer a doutora Giovana. Eu quero agradecer, então, a presença de todos. Eu acho que já vai a hora aqui, né? Já estamos no limite. E eu vou pedir ao nosso querido André, vai ter sorteio de algum livro? Não, né? Hoje não, né? Nosso querido... O André passou o bastão para a Cristina, porque faltou luz na casa dele. Ah, sim. Não, eu não duvido, porque o vendaval, aqui eu acho que ele mora em Niterói, está muito forte, muito A doutora forte. Giovana também teve que sair para pegar Pois não. a criancinha dela e pediu desculpa, mas saiu há pouco. Não, não tem problema nenhum. Então, nós vamos passar a nossa querida também Cristina. A professora quer falar alguma coisa? Eu só queria falar uma coisa que agora eu cheguei a ficar emocionada. Eu estou com um ex-aluno na live, meu querido Rafael Dias. Teve o prazer de ser seu aluno, olha só. Eu também estou vendo aqui, ó. Fernando Gomes, desembargadora, muito obrigada. Eu já conheço a senhora desde do plantão noturno. Então, nós temos que ter essa versatilidade, essa criatividade, né, na nossa tarefa diária. Muito obrigada, então, a todos. O privilégio de estar aqui também é muito grande para nós do Instituto, aprendendo com todos vocês. E, então, eu vou pedir à Cristina a gentileza de terminar para que não saiamos aqui de forma abrupta. Desejando a todos uma feliz noite, muita saúde, né, e muito sucesso em todas as áreas de atuação.
e que fiquemos todos aqui em paz e com Deus, viu? Muito obrigada. Boa noite a todos. Obrigada pela presença. Desculpa o término repentino, mas vamos agora à contagem regressiva. 5, 4, 3,